Achou aí? Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, a gente vai ler apenas o versículo 14 e o versículo 15, um texto tão conhecido. Esquecendo de tirar um negócio aqui. Vamos lá. Josué capítulo 24, versículo 14 e versículo 15, nós vamos ler. Portanto, tema o Senhor e sirvam de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrades e além do Egito. Sirvam somente o Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolham hoje quem vocês servirão. Escolherão servir aos deuses a qual os seus antepassados, seus pais, serviram além do Eufrades? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha casa faremos o quê? Eu e a minha casa? Amém, amém, amém. Essa é uma frase clássica, nós já citamos aqui tantas vezes, já falei a respeito disso aqui tantas vezes. É uma frase de Josué falando ao povo. E aqui, irmãos, um pouquinho para a gente entender um pouco o contexto, para a gente entender o que estava acontecendo aqui. Esse texto aqui, ele relata um tempo muito importante, um tempo muito ansiado pelo povo. Um tempo que o povo ansiou por muito tempo receber uma promessa, viviam em cativeiro durante tanto tempo, e havia uma promessa para aquele povo, que Deus havia preparado uma terra boa, uma terra frutífera, uma terra de muita comida, de muito leite, de muito mel, uma terra próspera e abençoada. E veio a promessa a este povo. Só que, como eu acabei de dizer aqui, Deus fez a parte dele. Deus prometeu e concedeu aquilo que havia prometido para aquele povo. Porque Deus não mente. Deus não mente, Ele deu aquilo que Ele havia prometido. Entretanto, devido às distrações, o distanciamento de Deus, os pecados, diante de todas estas coisas, aquilo que era algo que eles receberiam em poucas semanas, em poucos dias, durou 40 anos. Aquele tempo, aquela promessa que estava à disposição deles, para que eles pudessem deleitar-se, desfrutar de tudo aquilo que Deus havia preparado para eles, aquilo que demoraria pouco tempo, durou 40 anos, por causa da desobediência, por causa do afastamento de Deus, por causa do pecado, por causa de um monte de coisa. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Talvez existem coisas na sua vida que estejam demorando, talvez coisas na sua vida que não aconteceram ainda, esteja demorando. Pastor, já era para ter acontecido, já era para ter liberado, já era para ter a coisa ter explodido e ainda não aconteceu. Nós vamos falar um pouco sobre isso, irmãos. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eles estavam vivendo aqui um tempo de cativeiro, um tempo de escravidão. E a promessa do Senhor estava se cumprindo sobre a vida dele. Mas quando eu não ando, quando eu não ouço, quando eu não caminho sobre a direção de Deus, a minha vida tende a trazer sofrimentos e consequências que não são boas para a nossa vida. E sabe, irmãos, eu tenho a certeza e a convicção, eu tenho falado aqui domingo após domingo, que 2026 pode ser o ano da virada da sua vida. Que 2026 pode ser o ano, como eu acabei de dizer aqui, que o céu se escancare sobre a sua casa, sobre a sua vida profissional, sobre a sua saúde. Pastor, eu tenho dor para todo lado, eu não ando direito, eu não durmo direito, eu não como direito, eu não acordo direito. Talvez seja o ano que Deus vai colocar a mão sobre a sua vida e vai dizer, a partir de agora você está curado, você está curada em nome do Senhor. Eu creio nisso, irmãos, que eu já vivi isso, eu já tive experiências com isso, já vi pessoas passando por isso. Nós temos um Deus poderoso, e quem sabe não é este ano, está demorando, quem sabe não é esse ano. Então, depois de um período longo de cativeiro, de cativeiro, de escravidão, Deus levanta um líder, Deus levanta um grande homem, Deus levanta Moisés para liderar aquele povo. Moisés está lá no pasto, cuidando das ovelhas, cuidando dos animais do seu sogro. Vem a palavra, ele vê aquela sarça ardente, Deus dá uma palavra para ele, diz, olha, a partir de agora, você vai liderar esse povo, você vai libertar este povo. Vocês conhecem a história, no começo ele rejeita, não, isso não é para mim, eu não sei falar, eu não sei andar, eu não sei liderar, e Deus confirma no coração dele. E aí o resto da história todos vocês conhecem. Moisés durante muito tempo, irmãos, lidera aquele povo. Mas o que está acontecendo
acontecendo aqui? Eles estão prestes a entrar na terra, estão entrando na terra prometida, e aqui Moisés já não estava mais, porque durante um período desta caminhada, lá no finalzinho, Moisés cirou. Deus pede para ele tocar na rocha, ele bate na rocha com força, lá vocês conhecem a história também, e por causa disso, Moisés não herda a terra prometida. Mas o que acontece aqui, irmãos? Moisés foi um homem inteligente, nós vamos falar muito sobre isso durante esse ano, sobre a transição geracional. Moisés não conquistou, você já disse isso aqui outras vezes, Moisés não conquistou tanto como Josué conquistou. Só que Moisés fez algo que é o mais importante, que é o principal. Moisés preparou o seu sucessor. Ele preparou Josué. E o que aconteceu? Josué conquistou, ninguém conquistou mais do que Josué. Josué conquistou, venceu batalhas. Entretanto, ele não preparou um sucessor. E quando ele parte, o povo se perde. Mas Moisés não, Moisés prepara esse outro grande líder, que era Josué. E esse grande líder, ele decide compartilhar a responsabilidade. Ele diz assim: olha, nós estamos diante da promessa que Deus levantou para cada um de nós aqui. A promessa está aqui, a terra está aqui, Deus está nos dando algo poderoso, nos livrou do cativeiro, nos livrou da escravidão. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte, e eu preciso passar para cada um de vocês a responsabilidade que cada um de vocês tem. Sabe, irmãos, a gente precisa ter a consciência e o entendimento que este é um novo ano que se inicia, é um novo ano que a gente tem um monte de projeto. Eu falei aqui a semana passada, que talvez você pegue aí o seu projeto de vida antigo, se você guardou, e é bom que você guarde, você deixa aí dentro da sua Bíblia, para você ir acompanhando durante o ano, e agradecendo a Deus aquilo que se cumpriu. Então é importante que você olhe, e talvez você olhe lá e fale assim: poxa vida, eu fiz tanto projeto aqui, tanta coisa que eu fiz aqui que não se cumpriu. Eu falei, até usei alguns exemplos na semana passada, né? Eu falei que eu ia começar a cuidar do meu corpo, que eu ia começar a fazer exercício. Eu nem na porta da academia eu passei. Eu falei que eu ia perder alguns quilos, eu engordei e foi mais. Eu falei que eu ia mudar de profissão, eu falei que eu ia começar a estudar, eu ia começar a fazer um curso, e essas coisas. Mas talvez você olhe para o seu projeto de vida e muitas coisas tenham se confirmado. Agora, o que nós precisamos é, para este novo ano que se inicia, é colocar, volto a dizer, nós temos o nosso projeto de vida que a gente tem feito aqui, semana após semana, algumas coisas que vêm no seu coração, e você lembra lá, nós temos que colocar no nosso projeto de vida: entretanto, assumir as nossas responsabilidades. Eu creio que esse ano eu vou ser o melhor na minha área de trabalho. E aí você não faz nada, você não se especializa, você não procura um trabalho melhor, e as coisas não vão acontecer, porque volto a dizer, irmãos, aquilo que é responsabilidade minha, aquilo que é responsabilidade sua, Deus não vai fazer. Então eu tenho a certeza e a convicção, irmãos, que se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe até aqui. É tempo e hora de nós assumirmos as nossas responsabilidades para este ano novo. Amém? Quantos estão dispostos a assumir a responsabilidade para este ano novo? Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai te abençoar muito. E a primeira coisa que acontece aqui, irmãos, olha o que diz o versículo 24. O versículo 14, ele diz assim, do capítulo 24: portanto, temam ao Senhor e sirvam de todo o coração. Ele começa dizendo aqui, irmãos, falando a respeito de temor. E o que é temor? Pastor, temor é ter medo, temor é morrer de medo, é ficar apavorado? Não, temor, irmãos, a gente precisa primeiro saber se relacionar com Deus. Existe um monte de gente que não sabe se relacionar com Deus. Eu lembro, já contei para vocês aqui algumas vezes, quando eu estava em São Mateus, e eu cuidava de uma supervisão grande, lá eu e a Marisa, cuidávamos de uma supervisão grande em São Mateus. E eu lembro que tinha uma irmã lá, já é uma senhora, ela já é avó, tem netos grandes. E eu lembro que ela era uma mulher muito generosa, ela abençoava muito as pessoas. Ela era aquele tipo de mulher, ela morava numa região que dava enchente de vez em quando chovia muito forte. Ela era uma mulher que, quando acontecia esse tipo de coisa, ela largava tudo na casa dela, recolhia tudo que ela podia de mantimento, ela ia na casa dessas pessoas ajudar a limpar, cuidar e ainda alimentar, levava alimento para essas pessoas. Pessoa caridosa, generosa.
Entretanto, irmãos, quando as coisas não aconteciam da maneira que ela imaginava, ou da maneira que ela estava pensando que ia acontecer, várias vezes ela dizia para mim assim: ah, pastor, eu vou abandonar Deus, eu não venho mais para a igreja, porque Deus não me ouve. E ela falou isso uma, duas, na terceira vez que ela falou isso, eu lembro que uma vez eu dei uma lavada nela. Chamei ela de herege, falei: olha o que você está falando, isso é pecado, e não sei o quê, porque ela era assim, quando as coisas caminhavam, Carlos, do jeito que ela imaginava que caminhava bem, do jeito que ela queria, ela era a pessoa mais grata do mundo, e elogiava a Deus, e exaltava o nome do Senhor, mas quando a coisa não saía do jeito que ela imaginava, ela começava a questionar Deus, começava até, entre aspas, falar mal de Deus. E eu dizia para ela: olha a loucura que você está cometendo, pare com isso, olha de onde Deus te tirou, olha o que Deus tem feito na vida dos seus filhos, olha o que Deus tem feito na vida dos seus netos, olha o que Deus tem feito na sua casa. Aí ela colocava a mão na consciência, mas aí passava um tempinho, dava alguma coisa errada, ela não sabia lidar com a frustração, ela não sabia lidar com o contraditório, ela não sabia lidar com as coisas que não aconteciam do jeito que ela... E muitas vezes, irmãos, nós estamos nos comportando assim. Muitas vezes eu e você, na nossa imaturidade espiritual, não sabemos lidar, e muitas vezes, ou melhor, na grande maioria das vezes, as coisas não vão acontecer como eu e você imaginamos. O nosso tempo não é o tempo de Deus, o seu tempo não é o tempo de Deus. Então, quando ele diz aqui, tenham, portanto, temam ao Senhor, ele está ensinando aqui a mim e a você como nos relacionar. Josué está fazendo uma provocação ao povo aqui, dizendo o seguinte: olha, vocês precisam saber se relacionar com Deus, vocês precisam entender que Ele é o Senhor. Então o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele direciona a minha vida, e Salomão nos ensina muito isso. Salomão diz lá, do provérbio 1 ao provérbio 9, ele diz ali pelo menos 8, 9 vezes ele fala a respeito do temor do Senhor, e ele diz lá, né, o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da vida, o temor do Senhor é o princípio que guarda a nossa vida. E lá no primeiro capítulo, no versículo 7, ele diz assim: o princípio do conhecimento, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Salomão está dizendo aqui, ele diz lá no primeiro provérbio, no versículo 7, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas sabe o que ele diz? Ele diz que somente os tolos e irresponsáveis que desprezam o temor do Senhor. O que ele está dizendo? Ele está ensinando para mim e para você aqui, o homem que é considerado o homem mais sábio da história das Escrituras. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, que quando eu e você não obedecemos ao Senhor, quando eu e você não reconhecemos o senhorio de Deus sobre a nossa vida, nós somos tolos e irresponsáveis. Agora, sabe qual é o grande problema disso? Que tem um monte de gente dentro da igreja vivendo exatamente com esses princípios. Tem um monte de gente que conhece a Deus, que ama a Deus, que vem para a igreja, que vem para os cultos, mas vive exatamente como Salomão está dizendo aqui, de maneira tola, sem entender, sem ter temor ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio de todas as coisas boas da nossa vida. Nós precisamos entender isso. A gente precisa entender que nós estamos debaixo desse poder. Quando eu não reconheço que o Senhor controla, que o Senhor guia a minha vida, que a minha vida está debaixo do senhorio do Senhor, eu estou dizendo: eu não temo ao Senhor, eu não tenho temor pelo Senhor. Então, que este ano, irmãos, que esse novo ano que se inicie, seja um ano que o meu coração seja cheio de temor e tremor, porque o temor do Senhor, como diz Salomão, é o princípio de todas as coisas na nossa vida. Amém? Segundo ponto aqui que ele trata. O segundo ponto que ele trata aqui, irmãos, é a dependência do Senhor. A dependência. Ele começa dizendo para aquele povo: olha, o Senhor, se você ler o texto todo, ele diz assim: o Senhor nos trouxe até aqui. Ou seja, nós vivíamos escravizados, nós vivíamos no cativeiro, entretanto, o Senhor nos trouxe até aqui. E sabe, irmãos, quando ele diz isso, ele está dizendo assim: olha, eu e você precisamos reconhecer que nós somos totalmente
dependentes do Senhor. Sabe, irmãos, a gente tem falado aqui, nós estamos no mês de fazer projeto, e nós estamos fazendo projeto, e volto a dizer, os projetos são bons, e nós precisamos fazer projeto. Pastor, por que eu preciso fazer projeto? Porque nós não somos aqueles que vivemos de maneira louca. Você precisa ter projeto para o seu casamento, você precisa ter projeto para a vida dos seus filhos, vocês precisam ter projetos para a sua vida pessoal, vocês precisam ter projetos financeiros, vocês precisam ter projetos profissionais, porque senão, irmãos, para quem não tem projeto, para quem não se organiza, para quem não quer projetar nada, qualquer coisa serve. Se eu não tenho alvo, o que eu acertar valeu, e nós não somos aqueles que vivemos assim. A Bíblia diz que quem vive assim, vive de maneira insensata, e nós não somos nem tolos e nem insensatos, nós temos alvos e projetos. Entretanto, os nossos alvos e projetos precisam estar calcados, precisam estar firmados, precisam estar ligados àquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para nós. Então assim, nós precisamos entender, Josué diz, olha, até aqui, se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe até aqui. E eu queria, não precisa abrir não, eu queria ir para um texto lá de Tiago, um texto muito conhecido também, que retrata exatamente o que Josué está querendo dizer aqui, para a gente entender melhor. Olha o que diz lá em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz assim, olha o que ele fala aí. Atendei agora o subtítulo desse texto é a falibilidade dos projetos humanos. Ele diz assim, pastor, nós estamos num mês de projeto de vida, nós estamos fazendo projeto de vida, e será que essa palavra não contradiz aquilo que nós estamos fazendo durante esse mês, desde o ano passado? Claro que não, e você vai entender. Olha o que Tiago diz lá no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz assim, atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã, nós iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos os nossos lucros. Não há problema nenhum aqui. O sujeito está trabalhando, está andando para lá, vai para uma cidade, negocia numa cidade, aí vai de uma cidade para outra e negocia lá também, e tem lucro, em algum lugar ele tem prejuízo, mas de maneira geral, na maioria das vezes ele tem lucro, não há problema nenhum, está vivendo aqui, está vivendo a vida social dele. Aí ele diz no versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparecer por um instante e logo, logo se dissipa. Ele está dizendo assim, olha, mas vocês não sabem o que vai acontecer. Nós precisamos viver com esta consciência, irmãos. E este é o ano, este é o tempo de que nós precisamos viver com esta consciência. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu profetizo aqui, creio que Deus tem o melhor para cada um de nós, que você vai viver muito tempo, mas nós não sabemos. Ele está dizendo aqui que a nossa vida é como neblina, que se dissipa assim, como uma fumaça, como uma fumacinha que sai do gelo. Você assoprou e acabou. Nós precisamos fazer planos? Sim, precisamos fazer planos. Precisamos ter projetos? Sim, precisamos ter projetos. Entretanto, entendendo que a nossa vida é como uma neblina, que passa como uma neblina, rápido demais. E aí ele continua aqui, sois apenas como neblina, que parecer por um instante e logo, logo se dissipa. Em vez disso, olha aqui ele nos ensinando, em vez que é exatamente a palavra convergindo com aquilo que Josué está dizendo aqui. Ao invés disso, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos como também faremos isto ou faremos aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Jactância é o quê? Jactância é arrogância, achar que você é melhor do que o outro. Aí ele está dizendo aqui, portanto, agora, a gente precisa se livrar dessa nossa arrogância, que ela é má e é maligna. Aí versículo 17, portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, está fazendo o que, irmãos? Está pecando. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Ele não está só prejudicando a sua vida, não. Ele não está só andando para trás, que nem caranguejo. Eu tenho uma mania, né? A Marisa disse que eu rodo muito nos caminhos, né? Eu acredito, irmãos, e pela lógica aqui, né? Tem professores aqui, não de matemática, mas ainda é menor distância entre dois caminhos, é uma reta, não é?
Então, se o menor caminho é uma reta, eu prefiro sempre pela reta. Ah, mas tem trânsito, mas tem farol, mas eu prefiro a reta, só que não tem jeito mesmo. Então, e a Marisa gosta de dar uns gatos, sobe aqui, corta ali. A Marisa tem os caminhos aí, irmãos, que misericórdia. Então, eu acredito nisso, que o menor caminho entre dois pontos é a reta. Entretanto, quando ele diz aqui, né? Quando ele diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nós precisamos, irmãos, sempre tomar o melhor caminho, ir para a melhor direção, fazer aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Existem muitas pessoas que têm vivido dessa maneira, irmãos. Têm vivido de uma maneira que deixa a vida me levar, vivendo como Zeca Pagodinho. E ele está dizendo: olha, vós não sabeis o que vai acontecer amanhã. E nós não sabemos, irmãos, Ele diz: olha, a nossa vida se dissipa como a neblina, que bate o sopro e acabou. Agora, nós precisamos fazer projetos, precisamos ter projetos, nós precisamos fazer planos. Entretanto, esses planos precisam estar concernentes, precisam estar alinhados com os planos de Deus. Deixa eu falar algo aqui. Se você tem plano, se você tem projeto, e este projeto não está concernente, não está alinhado com o projeto de Deus, você sabe disso, porque o Espírito Santo, você é um homem cheio de Espírito Santo, se você é uma mulher cheia de Espírito Santo, Deus vai provocar o teu coração e a tua consciência. Tem um monte de gente tomando decisão errada, sabendo que está tomando decisão errada, prejudicando a si mesmo, prejudicando a família, e achando que os planos estão concernentes aos planos de Deus. Não estão, e sabem disso, e por isso que tem sofrido. Aí eu volto àquela pergunta que eu fiz no começo lá: as coisas não estão acontecendo? As coisas estão demorando para acontecer? Será que não é porque os seus planos não estão concernentes com os planos de Deus? Será que é porque os seus planos não estão de acordo com os planos de Deus? E aí o texto diz bem isso, né? Atendei agora, vós que dizeis: hoje eu vou para lá, iremos para a cidade tal, passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vocês não sabem o que sucederá amanhã, vocês não sabem o que é a vossa vida, que a vossa vida sois apenas como neblina, que parece um instante, logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou faremos aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, ela é semelhante a essa maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, nisso está pecando. Irmãos, nós temos a direção. Deus nos mostra o que devemos fazer, o caminho que devemos trilhar. E muitas vezes, o caminho que nós trilhamos, muitas vezes não é o caminho que a gente sabe que precisa andar. O grande problema da nossa vida, sabe por que as coisas têm dado errado? Sabe por que as coisas não têm caminhado bem? E eu dizia isso para aquela mulher que eu disse para vocês, que muitas vezes reclamava de Deus. Sabe por quê? As nossas decisões não são assertivas. As nossas decisões não são pautadas na palavra de Deus. Porque as nossas decisões, o nosso comportamento não são alinhados com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então sabe por que as coisas têm dado errado? Porque você decide tudo do seu jeito. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: para de decidir tudo do seu jeito. Consulte a Deus. Então, o distanciamento de Deus, irmãos, traz esse sofrimento. Um terceiro ponto aqui que Josué trata também, né? Ele diz assim, no versículo 14: portanto, temam ao Senhor. Temer a gente já sabe que é entender quem Deus é na nossa vida, que Ele é Senhor. Temor é exatamente isso, é entender quem é o Senhor da minha vida. Aí ele continua: sirvam de todo coração. Sabe, irmãos, eu não posso viver uma vida espiritual, uma vida cristã, eu digo que eu sou crente, uma vida fragmentada. Deus faz parte só em algumas áreas da minha vida. Eu não posso viver assim. E a gente tem vivido, irmãos, um cristianismo de uns 10, 15 anos para cá exatamente assim.
Exatamente assim. E aqui não vai nenhuma crítica não, irmãos, cada um sabe da sua vida, aqui não vai nenhuma crítica não. Mas eu me lembro quando eu me converti há 30 anos atrás, era uma outra igreja, claro pastor, era um outro mundo. Mas temos alguns crentes antigos aqui, irmãos, mas a igreja de 30 anos atrás, era uma igreja completamente diferente do que nós vivemos hoje. E eu não tenho problema com um monte de coisa que está acontecendo hoje na igreja, que eu não vejo problema nenhum, que gente critica por aí. Eu não vejo problema, um monte de coisa que as pessoas condenam, que a igreja condena, irmãos, é fornicação, é bebedeira, é mentira, é pecado, é roubo, é calote. Essas coisas são condenáveis desde lá do tempo de Jesus, desde lá do Velho Testamento. Agora, existem outras coisas que não tem problema nenhum. Agora, o grande problema nos dias de hoje é esta vida cristã, essa vida espiritual fragmentada. O cara é crente na igreja e fora da igreja não é crente. O cara é crente lá na célula, é crente lá no grupo de jovens, é crente no grupo de adolescentes, mas fora deste contexto, não é crente. Aí fala palavrão, aí faz o diabo, aí enche a cara do que não presta, aí faz o diabo, bem dizer. Então, é uma vida espiritual fragmentada. Isto é um problema. O texto está dizendo aqui, olha, sirvam de todo o coração. Deus faz parte da minha vida em todo momento. Ele tem todo o meu coração. Não são momentos fragmentados. Eu sou crente de domingo, eu sou crente de sábado lá no grupo de jovens, eu sou crente de quinta-feira na célula, eu sou crente lá no hospital quando eu vou visitar o irmão que está doente, eu sou crente lá na reunião de homens, eu sou crente lá no chá das mulheres. Não é uma vida fragmentada. Eu sou crente, tenho meus princípios em todo tempo. Né? Porque aqui ele diz assim, quando ele diz aqui, de todo o coração, é o tempo todo, não são apenas nas atividades espirituais. E infelizmente, irmãos, o cristianismo de hoje é um cristianismo fragmentado, é um cristianismo que as pessoas praticam quando convém. Isto é um problema, irmãos. E eu posso enganar todo mundo. Às vezes posso enganar minha esposa, eu posso enganar meus filhos, pode enganar o marido, pode enganar os irmãos da igreja, posso enganar o pastor, todo mundo. Mas a gente sabe que a Deus ninguém engana. Então, quando ele diz aqui, ó, sirvam de todo o coração, ele está trazendo essa responsabilidade para mim e para você. Um terceiro ponto aqui, mesmo versículo 14, ele diz assim, portanto, temam o Senhor, já sabemos o que é o temer. Ele diz assim, sirvam de todo o coração, acabei de falar aqui o que é servir de todo o coração. Aí ele diz assim, lancem fora todos os ídolos dos seus antepassados. Aqui, irmãos, Josué está falando o seguinte, os antepassados aqui são os pais e os avós dessa geração, são os avós e os pais dessa geração, que haviam pecado, que haviam adorado outros ídolos. Agora, o que é ídolo? Era naquele tempo e é ídolo até os dias de hoje. Aqui eles adoravam literalmente deuses pagãos, outros deuses pagãos. Agora, o que é ídolo? Já era nesse tempo e são os ídolos dos dias atuais. É tudo aquilo que rouba a presença de Deus na minha vida. Ídolo é tudo aquilo que rouba, que divide espaço com Deus na minha vida. Então, quando ele diz aqui, ele diz assim, lance fora todos os ídolos. Irmãos, nós temos que fazer uma faxina geral. Nós temos que ir lá para o Salmo 139 e dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para um caminho de retidão. Tu sabes, tu conheces o meu coração, tu sabes o que eu penso, tu conheces o meu levantar, tu conheces o meu deitar, tu sabes até mesmo quais são os meus pensamentos. É uma faxina. Quando ele diz assim, né? Lançar fora todos os ídolos, ele está dizendo, olha, você precisa exercitar o Salmo 139, fazer uma faxina geral, e você sabe o que não é bom para a sua vida, eu sei o que não é bom para a minha vida, mas você sabe o que não é bom para a sua vida. Agora, como que Deus vai me abençoar, vai me prosperar em qualquer área que for, se eu continuo fazendo aquilo que desagrada a Deus?
Se eu continuo adorando ídolos que me afastam de Deus. Porque aqui, irmãos, há uma grande diferença. Aquele que abandonou Deus, como já aconteceu, eu já caminhei com pessoas, irmãos, que eram verdadeiros homens de Deus, literalmente homens de Deus, e mulheres de Deus, pessoas que você conversava, que de repente, Aloysio, enlouqueceu, você deve ter passado por isso também, que de repente enlouqueceu, e abandonou Deus, e até hoje, não quer saber. Mas o que aconteceu? Não aconteceu nada, de repente, pum, abandonaram a Deus. Eu lembro que uma vez, irmãos, eu na faculdade, eu perguntei isso para o meu professor, pastor Ernesto Onini, ele tinha 94 anos na época, um homem é uma sumidade, um homem com mais de 50 livros escritos, e eu disse isso a ele, e ele me deu uma resposta que para mim, que é uma resposta de calvinista, né, e ele me deu uma resposta que foi muito dura, e ele me provou com texto. Ele diz assim, eu falei, pastor, por que acontece isso? Eu não lembro o que tinha acontecido e tal, eu falei, pastor, mas por que acontece isso? A pessoa teve uma vida toda, teve um testemunho, teve um legado, teve frutos, e de repente, ele diz assim, essas pessoas nunca tiveram uma verdadeira conversão. E alguns desses que eu estou citando, no meio do caminho partiram. O que é pior ainda. Porque quanto à vida, há tempo de arrependimento. E aí eu fiz essa pergunta para ele em particular, né? Acabou a aula, fui lá. Ele disse para mim, essas pessoas, deixa eu falar algo para você. Essas pessoas nunca se converteram. Aí eu tomei um susto, assim, ele me mostrou, porque ele falou que quem tem uma experiência verdadeira com o Senhor, quem tem uma... Eu volto a dizer, irmãos, eu não sou calvinista aqui, deixar bem clara a minha posição aqui, para não confundir o seu coração. Pastor, o que é calvinismo, armeniano? O calvinista, ele, no entendimento dele, uma vez que você é salvo forever. Entendeu? Então, eu não tenho essa convicção calvinista, porém, eu também não sou armeniano. O armeniano é uma posição que a sua salvação você vai conquistando. Estou sendo bem simples aqui, para a gente não aprofundar, porque esse não é o contexto. O que eu entendo? Eu entendo que uma vez que você teve uma experiência com o Senhor, uma vez que você teve uma experiência verdadeira com o Senhor, você não retrocede realmente. É muito difícil você retroceder. Entretanto, é a nossa posição, a posição da comunidade da graça. Entretanto, é algo que você precisa vigiar a vida inteira. Você precisa vigiar a vida inteira. Porque senão, irmãos, o calvinista desatento, o calvinista convicto, estou salvo mesmo? Deixa a vida me levar, estou salvo mesmo, nada vai acontecer comigo. Não, a gente precisa vigiar a vida inteira. Então, e esse meu professor me provou com textos e tal. Então eu fico ali no meio termo. Então a gente precisa, irmãos, quando ele fala aqui, né, a respeito de ídolos, é tudo aquilo que rouba a presença de Deus na sua vida. Talvez pode ser uma casa na praia, talvez seja um carro, pode ser uma namorada. Mas caminhava também, começou a namorar, mas a menina até crente, o rapaz até crente, eu não sei, talvez seja, eu já conheci pessoas que, enquanto estavam na pindaíba, amavam Deus de uma maneira especial, começaram a ganhar dinheiro, a primeira coisa que fizeram, foi se afastar de Deus, e alguns se afastaram literalmente. Eu convivi com pessoas, a Marisa também, convivi com pessoas, irmãos, que o sonho da vida, Cris, era ter um filho, anos e anos tentando engravidou, uma das primeiras coisas que fez, foi abandonar Deus depois que teve filho, voltou depois, graças a Deus. Já pensou? Então, ídolos são isso, esses são os Isaques, esses são os outros Isaques, que muitas vezes te afastam de Deus, se tornam ídolos. Então tudo aquilo, porque, voltando aqui porque eu estava dizendo, porque é uma grande diferença, aquele que abandonou, irmãos, ele está dizendo, olha, eu não quero mais, me deixem aqui, eu não sou mais crente, eu não sou mais cristão, agora eu sou um cristão nominal. O que é cristão nominal? Ele se acha cristão, quando vem a pesquisa do IBGE lá, ele coloca cristão, quando ele vai no hotel lá, religião, você quer preencher, ele coloca lá cristão, entretanto, ele não vai na igreja, ele não frequenta nada, ele não lê a Bíblia, mas ele se diz cristão, então ele é um cristão nominal. Então, estas pessoas, elas já se declararam, elas já se decidiram o que querem. Entretanto, o grande problema é aqueles que estão
afastados, vou usar a palavra desviado porque é muito dura, mas que estão afastados e distantes dentro da igreja, ou dentro do convívio religioso da igreja. Esse que é o grande problema, porque estão na igreja, mas estão distanciados por outros ídolos. O trabalho, a vida, o dinheiro, a casa na praia, a viagem, ou qualquer outras coisas. Então, irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui, o que Josué está dizendo aqui, ele está dizendo, olha, afastem-se dos ídolos, portanto, temam o Senhor e o sirvam de todo o coração, lancem fora todos os seus ídolos, não sejam como seus antepassados fizeram. Ele está dizendo, olha, todo esse tempo de cativeiro, toda esta vida sofrida, todo este sofrimento, toda esta escravidão, são porque os seus pais, os seus avós, decidiram servir a outros deuses, a outros ídolos. E Josué está dizendo aqui, eu e a minha casa, nós faremos diferente. Vocês têm a liberdade para decidirem o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós decidimos servir ao Senhor. Então lançar fora todos os ídolos, irmãos. Este ano é o ano de nós decidirmos, nos posicionar e levar a vida de crente a sério, irmãos. Levar a vida com Deus a sério. Sabe por que sua vida está travada, sua vida não anda, não avança? Porque falta você dar um passo a mais aí. E Deus quer nos levar adiante, né? Como diz o apóstolo Paulo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem gente que diz que se converteu, que mudou de vida, mas continua com a mesma vida há 30 anos, do mesmo jeito. Não mudou nada. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que se fez novo? A única coisa diferente é que agora você se apresenta como crente, como uma crente, como um crente. Então a gente precisa mudar para que a nossa vida avance em todas as áreas da nossa vida. Então, lançar fora todos os ídolos. E por último, irmão, já estou findando aqui, a questão da responsabilidade. Sabe, irmãos, a Bíblia teve tantos ídolos, tantos líderes, né? E alguns líderes mais duros, outros líderes mais amorosos, alguns líderes que pegavam mais pesado, outros líderes que pegavam mais leve, e nem eu, nem qualquer outro líder, e nem Josué aqui, e nem muito menos Moisés, que foi o seu antecessor, nenhum de nós, irmãos, nós temos o poder de apontar o dedo e falar, você precisa fazer isso, você precisa mudar aquilo. Eu sempre digo aqui, irmãos, eu só entro em porta que está aberta, eu só dou conselho para quem me procura e fala, pastor, eu preciso de ajuda. Pastor, meu casamento não está legal, você pode me ajudar? Pastor, olha, meu filho não está legal, você pode me ajudar? Pastor, minha vida financeira está uma bagunça, pastor, a minha vida espiritual não está legal. Pastor, eu estou com algumas dúvidas aqui. Então, nós só entramos em porta que está aberta. E eu penso que os líderes antigos também, eu penso que com Josué não era diferente. Josué, irmãos, ele não tinha esse poder de chegar para o povo lá e dizer, olha, a partir de agora, vai ser assim, assim, assim. Quem não quiser está fora. Vocês vão para onde vocês quiserem, comigo não. O que ele diz lá, irmãos? Ele diz o seguinte, olha, vocês precisam hoje decidir o que vocês querem da vida. Vocês precisam decidir. Ele está dizendo assim, olha, vocês precisam descer do muro, porque o Senhor, como diz lá em Apocalipse, Ele rejeita aquele que está em cima do muro neutro, que não decide, porque a gente precisa ter a consciência, irmãos, que aquele que não decide, na verdade ele já decidiu. O que não decide, ele já decidiu. Ele está dizendo, eu não quero. E o que Josué está dizendo para este povo é exatamente isso. Ele está dizendo assim, olha, eu não tenho o poder de persuadir cada um de vocês, eu não tenho o poder de dizer para vocês o que vocês devem ou não fazer. Entretanto, existem aqui algumas responsabilidades. Nós vivíamos no cativeiro, nós vivíamos na escravidão, nossos pais nos levaram para este cativeiro e para essa escravidão, mas nossos pais nos levaram para lá, por quê? Por causa disso, disso e disso, e
E ele relata que ele faz uma lista de todos os erros que os antepassados fizeram. Ele está dizendo, a partir de agora, a partir da nossa geração, o que eu quero aqui é uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida que a gente possa avançar. Mas para isso a gente precisa fazer alguma coisa. Aí ele coloca, em primeiro lugar, nós precisamos entender quem é o Senhor. Nós precisamos ter temor do Senhor. A gente precisa entender quem é o Senhor, saber nos relacionar com o Senhor. Aí ele diz, olha, a gente precisa ter alguns entendimentos, entender que nós dependemos do Senhor. Precisamos entender que nós dependemos do Senhor, sem Ele nada podemos fazer. Aí ele diz, olha, a gente precisa servir de todo o nosso coração, para que a gente tenha uma vida abençoada. E por último ele diz, olha, nós precisamos lançar fora todos os nossos ídolos. Porque Josué entendia, irmãos, que aquele que não decidia, já tinha decidido. Aquele que não decidia lançar fora os ídolos, já tinha decidido que não queria caminhar com o Senhor. Então ele gera aquela responsabilidade dizendo o seguinte, olha, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é de cada um de vocês. Aí ele diz, no versículo 15 lá, mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolham hoje quem vocês servirão. Ele está dizendo assim, olha, vocês não são obrigados a seguir ao Senhor. Vocês não são obrigados a caminhar comigo, Josué está dizendo. Mas vocês precisam decidir. Ele está dizendo o seguinte aqui, olha. Não dá para ficar lá a pecar. Não dá para ficar em cima do muro. Porque o Senhor abomina, o Senhor odeia aqueles que são neutros, os mornos. Ele está dizendo assim, então vocês decidam o que vocês quiserem. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, eu não obrigo. Ele podia dizer, olha, a partir de agora todos terão que fazer. Não, assim como o convite que o Senhor um dia nos fez. Ele nos fez o convite, como diz lá em João no capítulo 1. Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. O projeto original de Deus não era para nós, irmãos. O projeto original de Deus era para os judeus, para os hebreus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas diz o texto que todos aqueles que o receberam, deu-lhes poder para serem chamados filhos de Deus. Essa é a nossa graça que um dia, Ele fez o convite para mim e para você, Ele fez o convite para cada um de nós. Entretanto, a partir do dia que eu decidi, a minha vida mudou completamente e me é prometido uma eternidade ao lado do Pai. Mas Ele não me obrigou, a partir de agora, você vai ter que fazer assim, como diz lá em João 15:16, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, e tudo aquilo quanto pedides em meu nome, eu vos concederei. Olha que maravilha, Ele está dizendo que Ele nos escolheu, mas aí nós decidimos, nós queremos, o Senhor nos escolheu, Senhor, eis-me aqui, eu quero. Entretanto, eu pude tomar a decisão, eu quero, eu não quero. Esse foi o grande problema de Adão e Eva. Eles tiveram a liberdade de escolher o que queriam. Decidiram comer a maçã e ser expulsos do paraíso. Então, o que Josué está dizendo aqui é exatamente isso. Ele está dizendo, olha, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje quem vocês servirão. Não dá para ficar servindo os dois. Ele está dizendo assim, olha, não tem problema nenhum. Vocês querem ficar do outro lado? Sem problema. Mas tem duas opções aqui. Ficar em cima do muro, pecar, não dá. Ou então, ficar desse lado com o coração lá. Então, hoje vocês vão ter que decidir. Escolherão servir os deuses aos quais os pais de vocês serviram, além do Eufrates, e os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Aí ele diz assim, a palavra que é clássica, irmãos, e precisa ser a minha e a sua frase. Quanto a mim, eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. A minha pergunta para você hoje aqui, enquanto o Caio sobe aqui rapidinho, cadê o Caio? E a banda? A minha pergunta para você nesse dia, irmãos, a pergunta que precisa ficar no seu coração, o que você decide hoje? O que você decide hoje? Josué diz para aquele povo, ele diz, olha, não obriga aquele povo a fazer nada. Ele diz, olha, vocês só precisam decidir que lado em que vocês estão. Para ficar em cima do muro não dá. Ele dá o exemplo dele, ele fala, quanto a mim, eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e os que estão comigo, nós decidimos servir ao Senhor.
E você e a sua casa? Qual a sua decisão nesse novo ano que se inicia? Ah, pastor, eu já faço isso. Ah, pastor, a minha decisão. Já faz mesmo, irmão. Diante de tudo que você ouviu hoje aqui. Diante de tudo que você ouviu hoje aqui. Qual o seu relacionamento com Deus? Como que você se relaciona com Deus? O temor é o princípio da sabedoria. O temor é o princípio da vida. O temor é o que guarda, o que garante a nossa vida. O temor é o princípio do conhecimento. E apenas os tolos e os irresponsáveis rejeitam. Qual a sua dependência de Deus? Qual a sua dependência de Deus? Você, antes de tomar decisões, sejam elas muito importantes ou pouco importantes, você consulta Deus, você busca a direção de Deus. Qual a sua dependência de Deus? Talvez as coisas estejam dando errado aí, porque você decide tudo do seu jeito. Você decide tudo do seu jeito. Como diz Tiago, né? A nossa vida se dissipa como neblina. Nós precisamos ter projetos, nós precisamos ter planos, e precisamos, isso é bom, isso é bom. Mas sempre, se Deus quiser. A Marisa que é assim, se Deus quiser. A Marisa, se ela vai fritar um ovo, ela fala, vou fritar um ovo se Deus quiser. E é exatamente isso que Tiago recomenda, irmãos. Todas as confirmações que eu faço, todas, já de muitos anos, todas as confirmações que eu faço, para não ficar sendo crente chato, se Deus quiser, eu coloco a mãozinha, que significa se Deus quiser. Às vezes o cliente me liga, quanto que dá para passar aí? Eu vou passar aí quarta-feira, se Deus quiser. Olha, segunda-feira eu estou aí, se Deus quiser. Exatamente o que Tiago recomenda. Isso chama-se dependência de Deus. Quantas vezes eu fiz uma programação, e no dia seguinte eu acordei com uma dor de barriga, acordei com um problema, acordei com alguma coisa, eu tive que fazer outra coisa, socorrer alguém. Quantas e quantas vezes? Nosso irmão Hélio está lá no hospital internado há um mês, dia 12, agora terça-feira faz um mês que ele está internado. Está bem lá, estive lá com ele essa semana. Quarta-feira, né, seu Humberto, vai fazer cateterismo lá no Dante Pazanese. Está lá, um mês internado. Eu tenho certeza, irmãos, que o plano dele não era esse. Ele vai todo dia trabalhar lá no Brás. Eu falei, e aí, irmão, como é que tá, pastor? Estou tentando resolver aqui por telefone as coisas, mas o plano dele era, segunda, sexta, levantar de manhãzinha e ir para o trabalho dele. Está lá, um mês no hospital internado. Porque assim, os nossos planos estão condicionados aos planos de Deus. Então, dependência de Deus. Sirvam de todo o coração. Como que está teu coração, irmãos? Como que está teu coração? Como que está teu coração? Você serve Ele mesmo de todo o coração? Ou você fica dividindo? É uma vida fragmentada. Lancem fora todos os ídolos. Salmo 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Tu conheces o meu respirar, Tu conheces o meu levantar, Tu conheces o meu deitar. Tu sabes os meus pensamentos, até mesmo o que eu penso, até mesmo os seus pensamentos, Deus conhece. E por último, Josué gera uma responsabilidade aqui. Ele diz assim, olha, vocês vão ter que decidir hoje. A promessa está aí, a gente precisa habitar essa terra maravilhosa que Deus nos deu. Agora vocês precisam decidir. Ou vocês decidem andar com Deus, ou vocês decidem andar do jeito que vocês querem aí. As duas coisas não dá. Viver na neutralidade, na vida fragmentada, não dá. Sabe, irmãos, eu tenho a certeza e a convicção de que Deus tem isso para nós. Para a nossa vida, para nós. Quanto a mim, eu e a minha casa, eu e a minha família, decidimos servir ao Senhor, mas que isso seja uma verdade na sua vida, mas que isso seja uma verdade na tua casa, mas que isso seja uma verdade na vida da sua família, no seu casamento, e você vai ver o que Deus vai fazer, amém? Vamos ficar em pé. Queria que você se reunisse aí com a sua família. Pastor, eu estou sozinho hoje, o que eu faço? Ou você ora sozinho, ou você se junta com alguém aí, e você consagrasse a sua casa, consagrasse a sua família, dizendo, quanto a mim, se você não souber orar nada, diga pelo menos essa frase,